Professor, mas me diga uma coisa, essa formulazinha aqui que o senhor está escrevendo, se eu quiser calcular os valores numéricos, se eu quiser substituir números, eu posso substituir números diretamente nessa expressão? Pessoal, a gente já falou sobre isso na aula de vetores. Eu não posso substituir números nessa expressão porque ela não é uma expressão algébrica. Na verdade, ela é uma expressão o quê? Vetorial. Na aula de vetores, o Renato Brito sempre falava isso. Quando eu tenho uma expressão vetorial, eu só posso substituir vetores. Numa expressão numérica, eu posso substituir números. Então seria um erro você querer substituir números aqui. Professor, mas se ele me der o campo e a carga, se eu quiser calcular a força, eu vou substituir aonde? Tá, eu vou explicar para você. Você precisa fazer uma adaptação dessa expressão vetorial. Precisa transformá-la numa expressão algébrica. Renato, como é que eu transformo essa expressão vetorial aqui numa expressão algébrica? Facílimo. Você vai fazer o seguinte. Começando dessa expressão, o que tu vai fazer? Ora, se uma coisa é igual a outra, eu vou dizer que o módulo de uma coisa é igual ao módulo do outro lado. Se uma coisa é igual a outra, o módulo de um tem que ser igual ao módulo da outra. E a partir daí o que você vai dizer? Aí a partir daqui você percebe o seguinte, ó. Aqui, olha, você está vendo no segundo membro o módulo de um produto. E aí, será, Renato, que o módulo do produto é o produto dos módulos, hein? E aí, professor, isso é verdade, ó. O módulo do produto, ó, é o produto dos módulos. Assim como o módulo do quociente, ó, também é o quociente dos módulos. E como é que é? E o módulo da soma é? Não. Professor, não tô entendendo nada. Tá entendendo, não? Facílimo. Por exemplo, ó. Vem cá. O módulo da soma e a soma dos módulos. Vamos ver se dá certo. Será que o módulo da soma, professor, é igual à soma dos módulos? Espera aí. O módulo de uma soma. Eu tenho uma soma desse número com esse número. O módulo da soma é. Aqui não. Aqui vai ser a soma dos módulos. E aí? O módulo da soma dá a soma dos módulos? Sempre? Não. Você está vendo um caso aqui que já não dá. Então não posso generalizar dizendo que o módulo da soma é sempre igual à soma dos módulos. Posso não? Posso não. Mas se fosse o produto? Ah, se fosse o produto, peraí que eu sei já. Ei, professor, faz aí. Módulo do produto. É o produto dos módulos? O do produto dá certo. O do quociente dá certo. O da soma, não. O da diferença, não. Mas o produto e o quociente, dá. E o expoente exponencial também dá. Então aqui eu só fiz quebrar em módulo do produto é o produto dos módulos? E aí, a partir daí, o que o senhor vai fazer? Vou fazer o seguinte. Quem é o módulo da força elétrica? É a força elétrica sem o chapéuzinho em cima. Ah, gosto tanto do chapéuzinho. Não, deixa sem ele. Quem é o módulo da carga? É o módulo da carga, deixa o símbolo de módulo. Ah, quem é o módulo do vetor campo elétrico? É o campo elétrico sem o chapéuzinho em cima. Pronto. Agora você tem uma expressão numérica, uma expressão algébrica. Aí, agora eu posso substituir números nela. Mas quando eu vou substituir números nela, a carga tem que ser o quê? Em módulo. Ei, mas o senhor falou que não era em módulo? Não, não é em módulo quando eu estou fazendo, né, o uso dessa expressão. Porque aqui a expressão vetorial eu deixo tudo com, né? A expressão vetorial, a carga fica com sinal e tudo. Depois que eu aplico o módulo dos dois lados, aí eu acho uma expressão algébrica, mas agora a carga está em módulo, né? Tá, Renatinho, prossiga. Pronto. Até aí. Tudo bem? Pessoal, quando a gente olha para essa figura, né, desse campo elétrico aqui e tal, né, a gente tem assim uma impressão que esse desenho nada mais é do que um desenho artístico, né? Ai, que legal, um sol, né? Acho tão legal, né, professor? Às vezes a pessoa olha para esse desenho, ela não sabe, por exemplo, que esse desenho, ele fala. Só em olhar para essa figura, né, a pessoa que sabe interpretar, ela já consegue perceber uma série de características desses campos. Por exemplo, olha, deixa eu te contar aqui logo essa coisa importantíssima. Pessoal, nesses desenhos de linhas de força de campo elétrico, o campo elétrico ele é sempre desenhado de modo que ele é o que, professor? Que ele é proporcional ao número de linhas de força por metro quadrado. É o que, menino? O campo elétrico, ele tem a ver, o que, Renato?
com o número de linhas de força por metro quadrado. Quanto mais linhas houver por metro quadrado, mais concentrado, mais forte é o campo. E vice-versa. Então, por exemplo, quando você quer representar um campo elétrico bem fortão, quando você quer representar um campo bem fortão, você bota as linhas bem juntinho uma da outra, ó. Professor, o que é isso daqui? Isso aqui é um campo elétrico muito forte. É. Professor, e o que um campo elétrico muito forte vai fazer? Ora, facílimo. Quanto maior é o... Né, se você coloca... Né, se essa vítima vai sofrer um campo elétrico bem fortão, se ela vai sofrer um campo elétrico bem fortão, provavelmente ela vai sofrer uma força grande também, né? Quanto maior é o campo elétrico que age nela, maior é a força que ela vai sofrer. Campo elétrico fortão deve fazer grandes forças, né? Quando você coloca vítimas dentro dele, né, professor? Né? Deve sofrer forças grandes, né? Professor, mas o que seria um campo elétrico fraco? Quando ele é fraco, você desenha poucas linhas por metro quadrado. Você coloca as linhas assim bem afastadas. Uma densidade de linhas muito pequena. Um campo mais diluído. Entendi. Diluído. Diluído é o quê? Campo elétrico fraco. Fraco é o quê? É um campo elétrico fraco. Significa que se você colocar uma carga elétrica dentro dele, ó. Um campo elétrico fraco agindo numa carga vai fazer nela uma força pequena. Se eu coloco uma carga aqui dentro, provavelmente ela vai sofrer uma força fraca, né? Se eu coloco essa carga aqui dentro, ela deve sofrer uma força maior, porque ela vai sofrer um campo mais forte, né? Eu estou aguçando a sua intuição, mãe. Porque no fundo é só isso que vai salvar no final das contas, entende? Então, observe esse campo aqui, ó. Tu percebe que esse campo, perto da fonte, ó, as linhas são bem concentradas, mas quando você se afasta da fonte, ó, olha aí, ó, ele vai ficando, ó, cada vez mais diluído, ó. E aqui perto da fonte é bem concentrado, fortão, ó. Isso é um campo fortão. Aí quando vai se afastando, ó, fraquinho, fortão, fortão, E aí quando se afasta, vai ficando cada vez mais diluído, Então, isso tá, né? Então, essa ideia que eu te mostrei está te mostrando isso, que nesse tipo de campo, perto da fonte, ele é bem concentrado. E quando eu me afasto dela, ele vai ficando cada vez mais diluído. O número de linhas é sempre o mesmo. Conta aí, quantas linhas tu tá vendo nessa figura? Tô vendo 8. Também tô vendo 8, professor. Então, por exemplo, se você olhar nessa superfície vermelha, você tem 8 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, furando essa área. 8 linhas furando esse tanto de metros quadrados. Se você se afastar um pouco mais, é o mesmo tanto de linhas, 8. O número de linhas é o mesmo, 8. Mas eu tenho bem mais metros quadrados agora, ó. Mesmo tanto de linhas, só que os metros quadrados estão crescendo. Então vai ficando mais diluído. O número de linhas por metro quadrado está ficando diluído. Quanto mais eu me afasto, Então, esse campo é um campo que enfraquece com a distância, assim como esse também, ó. Perto da fonte, ó, fortão. Quando eu me afasto dela, cada vez mais fraco, diluído. São campos que enfraquecem com a distância, né? É mesmo, professor? Você poderia ter um campo com um aspecto diferente, Moi. Eu poderia ter um campo elétrico, olha, que ele poderia ter um aspecto assim, ó. Olha esse campo elétrico, ó. Fala! Como é que pode? Não interessa quem foi aqui, como é que ele produziu esse campo. Imagine que você tivesse esse campo aqui, ó. E aí você tem aqui a região A desse campo, a região B desse campo e a região C. Aonde é que o campo elétrico aqui está mais forte? Está mais forte onde as linhas estão mais concentradas, né, professor? Aqui, ó, concentradão, ó. Aqui, ó, valas estão muito longe uma das outras, aqui está muito diluído o campo. Aqui é que ele está concentradão, né? Então, aonde é que eu coloco a carga para ela sofrer a força maior? Em A, em B ou em C? Aonde é que ela vai sofrer maior força? Onde tiver maior campo. Em B, ela vai sofrer maior força. Aonde é que eu coloco a carga para que ela sofra a menor força possível? Coloca a carga onde o campo é fraco, ó. Aqui, né? Olha, Que legal, Pessoal, nem todo campo elétrico parece com esse sol. Nem todo campo elétrico enfraquece quando eu me afasto da fonte. Não é todo campo elétrico é assim, não. Não. Por exemplo, olha. Já ouviu falar em campo elétrico uniforme? Já ouvi dizer. Pois é.
Imagine que você tem uma placa, tá bom? Imagine que você tem uma placa, né? Um plano de carga, certo? E que esse plano esteja eletrizado com uma certa quantidade aí de coulombs por metro quadrado, a densidade de carga, é isso. Pronto. Como é que é o jeitão, Renato, do campo elétrico produzido por um plano? Agora não é mais uma fonte pontiforme, é um plano. Pois é. Ó, cara, as linhas de força... A galera que não estiver conseguindo mais ficar em silêncio, professor, não tô conseguindo, não, você me perdoe, mas eu tô cansado. Mas não tem problema não, você pode pegar a bolsa. E acabou mais cedo? Foi. Lhe dou a sua presença, a sua mãe ligar, eu digo que você ficou até o final, mas... Pode sair? Pode, tem problema não. É só pra quem aguenta, beleza? Sim, professor, então voltando ao ponto, quando você tem, por exemplo, um plano de cargas, como é que é o jeitão do campo elétrico, né, produzido por essa situação? Pronto, olha o aspecto, como ele não parece mais aquele sol ali da alfabetização, olha. Olha como é que são essas linhas do campo elétrico? Pois é, olha como são essas linhas do campo elétrico. Renato, cara, quando eu me afasto da fonte aqui, ó, o que será que está acontecendo, professor, quando eu me afasto da fonte? Aqui está a fonte. Quando eu me afasto dela, será que esse campo elétrico está ficando cada vez mais diluído? Ou será que ele está ficando cada vez mais concentrado quando eu me afasto dessa placa? O que é que tu acha? Renato, ele não está ficando, né, nem mais concentrado, nem mais diluído, porque as linhas permanecem equidistantes, né, ó, o tempo todo, né, ó, não está mudando essa concentração das linhas. Ou seja, esse campo aqui é o que a gente chamaria de campo elétrico uniforme. O que quer dizer? Olha, quer dizer o seguinte, aonde é que você coloca uma carga para ela sofrer uma força maior? Será que é na posição A, é em B ou é em C? Aonde é que ela sofre a força maior? Tanto faz, professor, porque esse campo ele tem a mesma intensidade perto ou longe da fonte. Renato Brito, me diz uma coisa, não tem como calcular não? Tipo assim, uma expressão que calcule quanto é que vale esse campo que parece um sol, que a gente vai chamar de campo coulombiano. Não tem uma expressão que calcule esse campo, não? Tem. Vamos achar uma expressão que calcule o valor desse campo, perto ou longe dessa fonte, e depois uma expressão que calcule esse campo. E aí vamos entender, né, como é que a coisa funciona, beleza? Bom, professor, vamos lá, vamos. Então vamos nós, olha. Renato Brito, então, está me propondo o seguinte, ele quer calcular a intensidade desse campo aqui, olha, que parece um sol. Professor, como é que eu faço para calcular a intensidade desse campo aqui que parece um sol? Pronto, olha, vou fazer aqui um rascunho. Rascunhozinho, bem facinho, ó. Renato Brito, cara, seguinte, ó, eu vou colocar aqui uma vítima para sofrer esse campo, ó. Tem aqui o campo, eu vou colocar a fonte, né, é a nossa velha amiga, né, mais que aqui, ó, mais que, essa fonte produz aqui um campo, eu vou colocar a vítima para sofrer esse campo, ó. Ei, cadê a vítima? A vítima tá aqui, ó. Ela vai sofrer o quê? Esse campo azul, e portanto, como ela é positiva, ela vai sofrer uma força, a favor do campo. Vai sofrer uma força elétrica repulsiva, essa vítima dela, que está a que distância da fonte? A uma distância D. Tá, e como é que eu faço para calcular aquele campo ali? Vamos fazer o seguinte, vamos usar a ideia simples. Professor, como é que eu faço para saber quanto é a força elétrica que vai agir nessa vítima? Facílimo. Para saber a força elétrica que age nela, me diga quanto é o campo elétrico que age nela. Se você souber o campo elétrico que age nela, você vai saber a força que ela vai sofrer. Pronto, até aí tudo bem, né? Mas Renato Brito, cara, como é que eu faço para calcular essa força elétrica? Meu amigo, né, a lei de Coulomb, você tem duas cargas pontiformes. A lei de Coulomb só calcula força entre cargas pontiformes. Se eu quiser calcular a força entre um plano e uma carga pontiforme, posso usar a lei de Coulomb? Não. Por quê? Porque um plano não é uma coisa pontiforme. Lei de Coulomb é só para o quê? Cargas pontiformes. As duas têm que ser pontiformes. Aqui é assim? As duas são pontiformes. Então como é que fica a expressão da força? Lei de Coulomb. K, Qzinho, dividido pela distância ao quadrado? O que mais, professor? Pronto, isso vai ser a carga da vítima vezes o campo que ela está sofrendo.
Ah, tá. O campo que ela tá sofrendo, que é aquele azul, né? Isso. Você percebe que a vítima cancela. Ah, então eu sem querer acabei de descobrir, ó, quanto é que vale o campo que estava agindo na vítima. A vítima até cancelou, né? O campo que age na vítima, Moi, ele vai ser dado por essa expressão, ó. Faz sentido que esse campo que age na vítima, produzido pela fonte, né? Ele depende do valor da fonte, porque ele é produzido por ela, né? E ele depende também se você está medindo esse campo perto da fonte ou se você está medindo longe da fonte. Quanto mais longe eu tiver da fonte, professor, fica cada vez mais diluído. Por isso que fica mais fraco. E a matemática está coincidindo com o desenho, ó. Quanto mais longe, professor, mais fraco é o campo. Isso já era esperado porque a figura confirma, ó. Quanto mais longe, aí é mais diluído. Tu percebe que essa figura concorda, essa expressão matemática, ela combina com essa figura, combina com essa também, combina. Quanto mais longe, mais fraco, combina. Ei, essa expressão matemática, professor, combina com essa figura? Se você já aprendeu a interpretar, que eu estava te explicando naquela hora, você percebe que essa figura não combina com isso daqui, né? Claro, não tem nada a ver, né? Pois é. Perto ou longe, ó, o campo elétrico aqui é um valor só e não depende da distância. Portanto, deve haver uma expressão diferente para calcular esse campo. Essa expressão só calcula então o quê? Aquele campo que varia com o inverso do quadrado da distância, que a gente vai chamar de campo coulombiano. Colombiano não é brasileiro, colombiano. Colombiano é que tem a ver com a lei de Coulomb. É esse aqui, ó. É esse que combina com esse desenho. Professor, e esse daqui? Como é que calcula esse, hein? Pois pronto, atendendo a insistentes pedidos, Renato, como é que eu calculo esse campo produzido por esse plano infinito de cargas? Veja, Moi, a gente já estudou, né? A gente já fez um comentário aí há pouco tempo, né? Que existe uma grandeza que a gente chama de sigma. Sigma é o quê? É densidade superficial de cargas. Ah, já ouvi dizer. Sigma é densidade superficial de cargas. É tipo densidade demográfica. Tu sabe densidade demográfica? Sei, geografia. Pois é. Só que aqui é densidade, né? Em vez de densidade demográfica, né, da aula de geografia, né? Aqui é densidade de cargas. Densidade de cargas é quantos coulombs você tem ali, ó, por metro quadrado. Quantos coulombs tem por metro quadrado? É a densidade superficial de cargas. Renato, como é que eu faço para saber a densidade superficial de cargas dessa placa? É só tu saber quantos coulombs tem por metro quadrado nessa placa. Como é que eu vou saber isso? Tu pega o tanto de coulombs, e divide pelo tanto de metros quadrados. Pega a carga da placa, né, e divide pela área dela. Certo, pronto. Então eu estava te falando sobre isso. Como é que eu faço então para calcular esse campo elétrico? Olha, eu vou ter que te dizer a expressão, mas eu não vou ter como te mostrar de onde é que vem. Mas eu vou te dizer o seguinte: o campo elétrico dado nessa, né, o campo elétrico dessa situação, ele é dado por essa expressão aqui, ó. O campo elétrico uniforme, né? Isso. Quanto é que é, professor? Ele é sigma, ou seja, ele depende da densidade superficial de cargas da placa. Se essa placa tiver muitos coulombs por metro quadrado, muito concentrada, ela vai produzir um campo assim, ó. Mas se essa placa tiver poucos coulombs por metro quadrado, ela vai produzir um campo assim, ó. Então depende da densidade superficial de cargas da placa e também depende do quê? Da permissividade elétrica do meio onde você mergulhou essa placa. Tu se lembra o que é essa tal de permissividade elétrica do meio? Quando a permissividade elétrica do meio é grande, o que significa? Que esse meio tem um grande poder de quê? De fortificar o campo ou de enfraquecer o campo? Por exemplo, o que a água faz? Ele faz ficar mais forte ou mais fraco a água? Mais fraco, né? Quando o meio tem a permissividade elétrica grande, por exemplo, a água, ele tem um grande poder de enfraquecer o campo, né? Por isso que quem tem permissividade... Se você coloca, né, a fonte de campo num meio que tem grande permissividade elétrica, o campo elétrico vai acabar ficando forte ou fraco? Vai acabar ficando fraco. É por isso que a permissividade elétrica, ela sempre aparece no denominador.
Aí porque permissividades elétricas grandes significam campos elétricos o quê? Fracos, né? Olha. Ei, nessa fórmula aqui nem tem. Tem, nessa fórmula aqui tem. Tu se lembra que no lugar desse K é a mesma coisa que o quê? No lugar desse K? Ah, e a permissividade estava dentro do K. Exato. Então, mais uma vez, a permissividade sempre aparece embaixo. Então, essa tal de permissividade significa o quê? Se você pegar essa placa, essa bandeja de alumínio, de aço inox da sua mãe, e elas, né, e vamos supor que essa bandeja esteja eletrizada. Eu posso pegar a bandeja e colocar no vácuo, ou eu posso pegar a mesma bandeja e mergulhar na piscina. Professor? É a mesma bandeja. Uma está no vácuo e a outra está embaixo d'água. E aí, qual delas vai produzir um campo mais forte? A do vácuo, né? Porque a que está na água vai produzir um campo elétrico quantas vezes mais fraco do que o do vácuo? 81. Como é que vocês sabem disso, né? Que legal! Pois é. Professor, e esse sigma aí? Eu posso substituir que ele é a carga da placa dividido pela área? Bom, se tu quiser, pode, né? Tu não tá ficando com medo, não? Não, tenho medo de letra. Então pronto, eu também não tenho medo de letra, não, né? Moi, as letras são o de menos, entende? O aluno que está assim, que não está acostumado ao nosso estilo, ele começa a ficar com medo porque está vendo muita letra, mas tu deve estar percebendo que o Renato está cagando e andando para a letra. Exato! Eu estou muito mais preocupado com o plano das ideias, entende? Professor, o plano das ideias. Ei, essa expressão aqui, ó, aparece D de distância, aparece distância aqui? Não aparece D de distância, não. Quer dizer o quê? Que esse campo aqui não depende da distância. Perto ou longe da placa, o campo tem um valor só. É o mesmo valor. É diferente desse, né, professor? É diferente desse. Por exemplo, me diz uma coisa. Vamos supor que eu que eu peguei uma vítima, né? E vamos dizer o seguinte, ó, pessoal, essa vítima, quando ela está a uma distância X dessa placa, ela vai sofrer uma força de repulsão F. Ok. Pessoal, mas agora eu vou afastar essa vítima da placa. Eita! Eu vou colocar, pessoal, agora a uma distância 3 vezes maior. E aí, professor? E aí ele quer saber como é que fica a nova força elétrica agindo nela. Pessoal, se a distância triplica, o que vai acontecer com a força elétrica? Pessoal, se a distância triplica a força elétrica, o que a pessoa, assim, inocente vai pensar? Ela vai pensar em usar a lei de Coulomb, né? Quando eu era estudante, eu achava que a lei de Coulomb era a fórmula geral. Por quê? Porque ela era a primeira que a gente aprende e eu achava que ela era a fodona que mandava sempre. Quando eu era aluno, eu não sabia o que era geral e o que era particular. Essa é a grande sacada. Se você souber, professor, o que é geral e vale em qualquer caso? Mas o que é particular? Isso só serve nesse caso e esse só serve nesse. Se você entender isso, você está feito, ó. Tá, pois então me diga, professor, me explica aí, pelo amor de Deus. Vou explicar agora. Pessoal, a força aqui não muda, não. Tanto faz estar perto como estar longe, a força tem o mesmo valor, porque esse campo elétrico aqui é o que, pessoal? Uniforme. É igual fazer o seguinte, o campo gravitacional terrestre, né, até as nuvens a gente considera que é uniforme. Aonde é que essa caneta, né, aonde é que essa caneta pesa mais? Se ela estiver perto do teto ou se ela estiver aqui assim, professor? Aonde é que a força gravitacional vai ser maior? É a mesma, porque o campo gravitacional não é uniforme. É a mesma coisa aqui, ó. Renatinho, mas voltando ao ponto, o que é geral e vale sempre? E o que é particular? Tá, vou explicar para você. Isso daqui é geral. Isso daqui é geral, isso é geral e isso é geral. Isso aqui eu posso usar para qualquer campo, não só para campo elétrico. Isso daqui o Renato está me dizendo que é geral. Pronto. Professor, me diga outra coisa que é geral. A maneira geral de calcular a força elétrica. Como se calcula a força elétrica? Uma expressão que sirva em qualquer caso. A fórmula, né, a expressão geral para calcular a força elétrica não é a lei de Coulomb. É o quê? É essa daqui, ó. Como é que eu faço para calcular a força elétrica, né, Renatinho, que vai agir numa vítima? Facílimo. Me diga quanto é o campo elétrico que age dela. Renato Brito, essa expressão serve para qualquer caso? Serve. Essa aqui é geral.
Vamos usar essa expressão geral, professor, em duas situações particulares. Pronto. Professor, bora usar isso daqui em duas situações particulares. Por exemplo, quero calcular a força elétrica, Renato Brito, nessa vítima que está aqui dentro desse campo. É uma carga Qzinho, ela está a uma distância D, e eu quero, né, a fonte é Qzão. Eu quero calcular essa força elétrica bem aqui assim, professor. Mas eu quero usar a expressão geral. Pois vamos. Quanto é a força elétrica, professor, que vai agir nessa vítima? Facílimo. Para eu saber a força elétrica que vai agir nela, eu só preciso saber como é que é a expressão do campo que vai agir nela. Acontece que esse campo, Moi, eu já sei calcular, é o campo coulombiano. Aquele que tem a ver com a lei de Coulomb, é aquele que varia com o inverso do quadrado da distância, né? E eu já sei até como se calcula, professor. Já tenho a expressão desse campo? Ah, tá. O Renato está usando a expressão geral. Tô. Mas naquela figura em particular, a expressão do campo é própria daquela figura. E aí quando eu faço aquela conta, né? Isso me leva à lei de Coulomb. Claro, o campo é coulombiano. É o campo que leva à expressão da lei de Coulomb. Mas isso é uma coisa particular. Só serve para qual campo isso daqui? O campo que parece um sol. Ah, entendi. Professor, calcule a força elétrica se eu colocar essa carguinha dentro desse campo aqui azul. Pois pronto. Como é que eu faço para calcular a força elétrica que age nessa carguinha? O senhor vai usar essa mesma expressão? Claro, ela é geral. Ah, tá. Como é que eu faço para saber a força elétrica que vai agir nela? Facílimo. Me diga quanto é o campo elétrico que vai agir nela. O Renato já me disse. Esse campo elétrico aqui, ó, tem uma expressão particular. É essa. Eu não sei se tu quer escrever sigma sobre 2ε, ou se tu quiser escrever assim, tanto faz, né? Bota esse sigma, pois pronto. Então vai ficar a carga vezes o quê? Vezes o campo. Ah, e nem aparece distância aqui, ó. É sinal de que essa força não varia com a distância. Não varia. E aí acabou. Então eu posso dizer que a força elétrica, né, ó, de repulsão que vai agir naquela carga seria o quê? Pronto. Seria o resultado dessa conta. A conta é o de menos. Perceba o meu desprezo pela conta. O senhor não tá nem aí, né? Eu não tô nem aí. Eu só quero que você entenda que essa expressão é geral. Agora, em cada caso, na hora que eu vou utilizar, cada caso tem a expressão particular do campo. É um campo coulombiano? Leva a lei de Coulomb. É um campo que parece um pente. Esse campo aqui parece um pente, ó, de pentear os cabelos. Pega esse campo aí, professor, vai lá, por favor, né? Esse campo parece um pente, né? E aí, a expressão da força fica diferente, ó. Então, nem pensar, por exemplo, pessoal, em querer aplicar a lei de Coulomb quando o campo elétrico não é coulombiano. Você vai chegar a uma coisa absurda. Tem que chegar nisso e não nisso. Isso daqui é que é geral, né? Isso. Era isso que eu queria que você visse, entende? O que é geral e o que é particular. Essa expressão combina com essa figura. Combina. Agora, essa expressão não combina com essa, porque nessa daqui o campo não enfraquece com a distância. A pessoa que está entendendo já percebe que isso daqui não tem nada a ver com esse desenho. Esse desenho, então, tem a ver com isso. Isso daqui tem a ver com o quê? Que parece um sol. E o que é geral mesmo que o senhor falou? O que é geral? Essa expressão. Serve para qualquer situação. E essas ideias servem para qualquer situação. Façamos o seguinte, vamos fazer a próxima de sala para ver o que a gente consegue, né?